Educação do Rio de Janeiro afastou a direção de 4 escolas que receberam apresentação com suposta conotação sexual. As imagens que viralizaram nas redes sociais mostram uma dançarina com máscara de cavalo ao som de uma música bem pesada, né, Fê? Pois é, Paulinho, olha só, nas imagens é possível ver uma dançarina com máscara de cavalo interagindo com as crianças ao som de cavalo tarado. Pois é, as crianças dançam com um grupo e a pessoa com a máscara de cavalo chega a brincar com a mochila de uma das alunas. O prefeito Eduardo Paes usou as redes sociais para afirmar que o vídeo é um absurdo e que vai endurecer as regras de apresentações nas escolas. Olha só, vamos acompanhar esse trechinho. Esse vídeo absurdo aqui, eu queria entender o que se passa na cabeça de alguém que acredita que isso aqui é algo que possa ser apresentado para crianças. Eu reagi como qualquer pessoa lúcida que viu essa gravação, com muita indignação e com repúdio. Criança está na escola para estudar, para aprender, para desenvolver habilidades. Nós vamos endurecer o controle sobre qualquer apresentação, atividade ou palestra feitas nas escolas municipais da cidade, principalmente por esses grupos independentes, para que isso não volte a acontecer. É louco isso, né? Porque daqui a pouco vão falar que é arte, né? A arte, né? Viva a arte, libera a arte. Olha, vai pro jockey, né? Vai pro jockey. Olha, eu acho engraçado isso. Eu adorei o que o Eduardo Paes disse, né? Realmente a gente não tem que dar essas conotações, principalmente na escola, né, gente? Daqui a pouco, é como sempre o Mano diz aqui, daqui a pouco o pasto tá comendo boi, gente. Agora, esse é um assunto extremamente delicado, né? Que infelizmente eu acho que a sociedade ela não enxergou que ele avançou mais do que o sinal deveria avançar, né, minha querida Elaine? Porque se você for analisar, por exemplo, existe um ranking mundial de exploração sexual de crianças. E o nosso país hoje tem a medalha de prata nesse ranking. Ele só perde da Tailândia. Só para vocês terem uma ideia, por ano a gente tem 500 mil casos de exploração sexual infantil no país. Por dia, esse número gira em torno de 1.300, 1.400 casos diários. E o pior de tudo, o pior, é que desses 1.300 casos por dia em média, 10% são notificados às autoridades. Olha que Ou seja, a gente vive uma situação em que há um avanço significativo dessa questão da exploração sexual das nossas crianças via a nossa cultura, com músicas, sites, vídeos, redes sociais, revistas. O negócio está acontecendo e ninguém está falando disso. Você não enxerga muito a mídia falando disso. E boa parte dos casos de violência ainda acontece no âmbito da própria família. Deixa eu sair pro break, maninho. São 10 horas e 23 minutos. A gente já volta aqui na Jovem Pan. Para você que está na TV, a gente segue, por favor. O que eu ia dizer é que boa parte dos casos ainda acontece dentro da própria família, o que torna a situação ainda mais grave. E quando a gente pensa em termos de política pública, um dos caminhos é justamente através das escolas com educação sexual, com instruções sobre o que é inadequado para crianças, etc. E aí, uma situação como essa, que a gente vê uma apresentação artística, como disse o Fê, que no lugar de ser pedagógica, didática, de trazer valores ou educação adequada, acaba, enfim, avacalhando. Estimulando, né, a violência sexual. Eu acho que de artístico não tem nada, né? Cavalo tarado não tem nada de artístico. Não tem nada de artístico. Não sou conservador, todo mundo sabe disso, enfim, tá longe dessa história, mas os próprios psicólogos, psiquiatras, eles dizem que existe uma fase para as crianças irem se adaptando, inclusive, com essas informações que vão chegando, inclusive sobre sexo, enfim, você é casado com psicóloga, você sabe exatamente do que eu estou dizendo, humano, né? Agora, parece que agora tá tudo certo, entendeu? Então, assim, você pode fazer o que você quiser na frente das crianças, que tá tudo bem, né? Ou você mesmo colocar a criança num papel ali completamente vendido, ridículo, dando essa conotação. Então, ou seja, eu não sei. E ai de você, se você achar ruim. Esse é o ponto. Ai de você, eles te matam, eles te crucificam, a internet grita, te põe pra fora, prende, bolsonarista, eles acabam
acabam com você, mas acabam com você de todas as formas, porque daí eles vão defender a lei artística. Mas eu acho que o bom senso, Felipe, é apolítico, né? O bom senso tem que ser apolítico, não tem nada a ver nem com esquerda nem com direita, tem a ver com educação de criança, que é um negócio muito sério. Mas eu discordo que não tem nada político. Não, eu vou só concluir. E a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma escola pública. Por mais que as pessoas digam assim, não é papel da escola educar, é sim. Os pais dessas crianças estão trabalhando, estão deixando na mão desses educadores seus filhos para que eles recebam conteúdo didático correto, coerente com aquilo que se espera de uma escola, né? Então a escola educa sim, a gente precisa estar de olho, e o governador está muito certo, e a gente precisa repreender esse tipo de atitude, o prefeito, desculpa, e não dar sequência nisso e não permitir que isso aconteça. Mas, Elaine, principalmente nas escolas públicas. Deixa eu fazer só uma provocação para vocês. Existe uma cultura que está sendo aceita por uma determinada parte da sociedade que está avançando com isso. Você pega, por exemplo, alguns artistas, eles perderam o bom senso. Eu me lembro de um caso do Wesley Safadão, se eu não me engano foi o ano passado, vou até apurar para vocês se foi no ano passado, mas é um fato. Ele fez um vídeo com a filha dele dançando uma música chamada Macetando. E o pessoal foi pra cima dele. Sim. Então, assim, só que eu tenho certeza que o Safadão não deve ter feito isso, sabe? Mas assim, também... Com algum tipo de intenção negativa. Mas isso faz parte dos anos 90, de uma cultura que tá rolando. Que tinha de El Chan, Boquinha da Garrafa. Isso não é uma coisa de agora. Mas a gente evoluiu como sociedade, mas também não era... Até porque a gente não tinha internet, e aí eu chamo a atenção dos pais. Quando eu trabalhei com o Dr. Capesa aqui no Procon de São Paulo, a gente fez uma campanha muito forte com relação ao uso de ferramentas como o TikTok, por exemplo, pelas crianças e adolescentes. Os pais têm que tomar cuidado com o conteúdo que essas crianças acessam, né, nessas mídias. Então a gente viveu os anos 90, mas a gente não tinha essas mídias. Hoje você pega aí o Cavalo Tarado, que está passando na televisão, daqui a pouco ele está no TikTok. É isso aí. Né? Daqui a pouco ele está com milhões de visualizações. E as pessoas normalizando isso. Visualizações no TikTok. O Mano tocou numa história que é bem interessante. A gente tinha ali na década de 90, o Tchan e tal. Tudo bem, tinha uma conotação, né? Pau que nasce todo, né? Enfim, toda aquela história. Tudo. Mas hoje... Vamos só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 10 horas e 27 minutos para vocês que sintonizaram agora na programação da Jovem Pan. A gente está repercutindo aqui a decisão da Prefeitura do Rio de Janeiro de afastar a direção de algumas escolas ali por conta de um conteúdo absolutamente inapropriado. Fala, Fê. Mas hoje tá escancarado demais, né? Hoje você vê a criançada cantando senta, ela senta, ela senta, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela sobe, ela desce. E as pessoas aplaudindo. Lá. Sabe? Só que tem conotação política, sim, tá? Desculpa, isso é de uma... A gente pode não ter na hora de avaliar. Bom, quem condena isso, se é esquerda ou de direita, não faz diferença. Bom. Mas quem propõe essa agenda é a esquerda progressista, sim. Turma, deixa eu só girar o assunto por aqui, porque